Hoje nós vamos tratar da polêmica que envolve retorno aos treinos do Flamengo. Deve retornar aos treinos? Não deve retornar aos treinos? Vamos tratar disso daqui a pouquinho. Nós vamos tratar também no vídeo de hoje sobre a renovação do contrato do Jorge Jesus. Qual será o final dessa novela? Vamos falar daqui a pouquinho. E no vídeo de hoje nós também vamos eleger os volantes titular e reserva do Flamengo de todos os tempos. É daqui a pouquinho, depois da vinheta. Não saia daí. Lá Notícias News, o seu canal de notícias do Mengão aqui no YouTube. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um Fla Notícia News, o seu canal de notícias do Mengão aqui no YouTube. Eu sou Alexandre Dias e estou convidando você para que a partir de agora a gente comente as principais notícias do Mengão. Já aproveita, faz a sua inscrição aqui no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, que isso vai ajudar bastante o nosso trabalho. Então, sem maiores enrolações, vamos para as notícias do Mengão. Vamos lá! Em relação ao retorno aos treinos, pessoal, é uma polêmica danada essa questão do retorno aos treinos e eu gostaria de passar aqui para vocês o que eu penso sobre isso e gostaria que vocês deixassem aí nos comentários de vocês o que vocês pensam sobre isso. Eu já falei sobre essa questão do retorno aos treinos num vídeo que eu vou deixar indicado aqui e agora eu vou reforçar mais ou menos aquilo que eu já falei. Bem, é o seguinte, eu vejo que são duas coisas diferentes, obviamente. Uma coisa é retornar aos jogos. Isso, acho que não há nenhum tipo de discussão, né? Nem mesmo por parte da diretoria do Flamengo. Acho que ninguém pensa agora em retomar os jogos, seja do Campeonato Brasileiro, qualquer outro tipo de campeonato, pelo menos aqui no Brasil, porque isso envolve toda uma engenharia por trás dos jogos, envolveria muita gente, seria quase que impossível nesse momento você manter a segurança das pessoas para a realização de jogos. Então, em relação aos jogos, acho que não há nenhum tipo de controvérsia. Controvérsia há em relação ao possível ou eventual retorno aos treinamentos. E aí a gente vê, né, hoje a sede do Flamengo foi pichada, aquela visita do Landim e do Marcos Tanuri lá em Brasília, o presidente da República, gerou a revolta aí da torcida do Flamengo, dizendo que nós somos democracia, e uma revolta generalizada. Bem, não sei o que vocês pensam sobre isso, eu vou dar a minha opinião, é só uma opinião, não tenho nada além de uma mera opinião. Como eu falei no outro vídeo, eu acho que depende. O retorno aos treinos agora, para mim, ele depende de todo um protocolo a ser seguido. Porque, vejam, não tem como a gente comparar o retorno às atividades de um jogador com o retorno às atividades de um trabalhador comum. Um jogador, ele não vai pegar ônibus, trem, metrô para chegar até o local de treinamento. O jogador, ele não, pelo que se sabe do protocolo, o treinamento seria basicamente individualizado. A minha maior preocupação em relação ao treinamento é daquelas pessoas que vão lá dar o suporte ao treinamento e que vão ter que passar, vão ter que pegar um ônibus lotado, trem ou metrô. São essas pessoas. Então, o treinamento em si do jogador, não sei se ele representa uma gravidade de contágio ou de contaminação dessa doença aos jogadores em si. Porque me parece que pelo protocolo e por tudo que vai ser seguido por esses jogadores, teria uma razoável segurança. Então a minha dúvida em relação ao treinamento, e aí eu chamo sempre a gente aqui, como eu sempre falo, vamos pensar fora da caixinha. Uma coisa é essa, uma coisa é que o treinador, o jogador, o retorno à atividade do jogador não é um retorno da atividade de um trabalhador comum, não é. Agora, estou pensando aqui nas pessoas, nos funcionários do clube que terão que
voltar à atividade para dar suporte a esses treinamentos. Para mim, são essas pessoas que são as mais afetadas nesse momento. Então, vamos separar as coisas aqui, para ficar bem claro. Retorno às atividades do futebol, dos jogos oficiais, dos campeonatos. Eu acho que é ponto pacífico, ninguém concorda com nenhum retorno de campeonato nesse momento em que a curva, né, da pandemia está subindo. Retorno aos treinamentos, que é uma outra coisa. Retorno aos treinos. Fico na dúvida em relação aos jogadores, por causa de tudo que envolve, dessa especificidade que envolve retorno aos treinos dos jogadores. Eu tenderia a não concordar com o retorno aos treinos agora, muito mais por conta dessas pessoas, dos funcionários que terão que dar o suporte para que esse treino seja realizado, do que propriamente pelos jogadores, que na minha visão, na minha opinião, os jogadores em si não se colocam em risco no retorno às atividades, porque pelo protocolo, se vocês tiverem a oportunidade de ler o protocolo, é uma atividade praticamente individualizada, não é uma atividade coletiva, o contato é quase inexistente. Então, para o jogador vai para o treino, como eu falei aqui, ele não vai se colocar numa situação de risco da casa dele até o local do treinamento. Eu tenderia a não concordar com a realização dos jogos, muito mais por causa dessas outras pessoas que terão, de repente, retornar uma atividade nesse momento. E aí vem aquela questão dessa crítica exacerbada da torcida em relação à diretoria, sem que a gente nem tenha ciência do que realmente, de como se daria esse retorno ao treinamento. O Dr. Márcio Tanuri sofreu uma série de ataques aí na internet. Ele foi fazer uma live no Instagram dele, recebeu uma série de ataques aí de muitas pessoas preocupadas mais com a questão política do que com a questão da saúde pública, né? Então a gente estava vivendo um momento muito complicado. Qualquer opinião, e pessoal, opinião, cada um vai ter a sua, né? Tem que respeitar a opinião do outro. Não tem por que atacar o outro porque emitiu uma opinião que seja divergente da sua. Uma outra questão para a gente discutir é a renovação do contrato do Jorge Jesus. Eu já falei também em outros vídeos que o Jorge Jesus ele renovaria com o Flamengo, e vai renovar. Aquelas notícias lá de que os clubes lá de Portugal estariam contratando o Jorge Jesus, fake news. O interesse pode haver, né? Isso aí é normal, o clube pode se interessar em contratar o Jorge Jesus, mas naquele momento não havia nenhum tipo de concretização ou nada concreto sobre a contratação do Jorge Jesus por algum clube português ou espanhol. O Jorge Jesus vai fechar com o Flamengo. A notícia que se tem é que ele pede que, em caso de convite de determinados clubes de Portugal, e aí não se sabe se também da Espanha ou da Inglaterra, que a sua rescisão com o Flamengo seja feita de forma amigável. Isso dá um indício de que de fato pode estar havendo ou houve alguma sondagem de algum clube na contratação do Jorge Jesus. Mas acho que pela avaliação dele, o melhor para ele agora, acredito que tenha sido esse pensamento dele, é renovar com o Flamengo, né? Esse pedido dele de deixar essa brecha aí dessa rescisão amigável, no caso de haver, né, um pedido de algum clube europeu, principalmente de Portugal ou da Espanha ou da Inglaterra. Essa janela aberta aí é um indício de que houve sim uma tentativa de algum clube na contratação do Jorge Jesus, mas não acredito que isso vá se concretizar nem tão cedo, por causa dessa pandemia. Os clubes estão, né, aí vendendo almoço para comprar janta, não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Não acredito que nenhum clube agora, né, esteja propenso a abrir os cofres para a contratação de quem quer que seja
Não sei que seja questões pontuais como essa questão do Flamengo. O significado do Jorge Jesus para o Flamengo é um, né? Para um clube lá de Portugal, da Espanha, agora nesse momento de repente não vai ter o mesmo significado. Então não acredito que haja algum contratempo para finalizar, fechar essa novela da renovação do contrato do Jorge Jesus. Isso deve acontecer aí nas próximas horas. Acho que vamos ter um final feliz com essa novela do Jorge Jesus. Mas deixem aí seus comentários também se essa brecha que ele quer deixar aí no contrato, de repente não quer dizer aí que já houve uma sondagem sobre a contratação do Jorge Jesus para algum clube lá da Europa. E agora nós vamos para o nosso quadro, o Flamengo de todos os tempos. Lembrando, acessa a nossa playlist lá no canal, tem lá, nós já escolhemos o goleiro, lateral direito, o miolo de zaga, já escolhemos o lateral esquerdo e agora nós vamos escolher os volantes, o primeiro e o segundo volantes, e aí não importa a ordem, nós vamos escolher 2 volantes agora, 2 para o time titular e 2 para o time reserva do nosso Flamengo de todos os tempos. Eu selecionei alguns para falar aqui, não são todos os que mereciam, mas não tem como falar de todos, selecionei apenas alguns e vocês podem dar outros nomes, né? E deixem aí nos comentários também quem vocês entendem que poderia participar dessa lista e quem vocês entendem que deve ser aí o titular e o reserva desse miolo ali dos volantes do Flamengo. Um dos que eu selecionei foi o Andrade. O Andrade, jogadorzaço, né? Todo mundo sabe. Quem não viu o Andrade, aproveita e coloca aí no YouTube, tá aí justamente para a gente resgatar essas imagens. Andrade, jogador de classe, toque fino. Para mim, o único porém no Andrade foi que depois do Flamengo ele foi fazer uma carreira lá no Vasco da Gama. Mas, fora isso, um baita jogador ali no controle de bola, saída de bola perfeita, um jogadorzaço. Coloquei também ali como meia, como volante ali, embora ele já tenha atuado também como meia atacante, mas eu coloquei o Adílio. O Adílio para mim aí, digamos, eu falaria assim dos 3, Zico, Leandro e Adílio, né? Assim, dos 3 principais jogadores do Flamengo da década de 80. Eu colocaria Zico, Leandro e Adílio, com o Júnior, né? Seriam uns 4. O Adílio, para mim, realmente, com o meio de campo ali, jogador muito habilidoso mesmo. Joga muito. Esses dias eu vi a entrevista lá no canal do Zico, né? A entrevista do Neto, né? Do craque Neto. E aí o Neto dizendo que um jogo do Flamengo com o Guarani, o Flamengo ganhou de 5-1 e o Neto queria pegar a camisa do Zico no final do jogo, só que o Zico, né, foi rápido, né? O Neto não conseguiu pegar a camisa do Zico, ele falou que de repente alguém bateu no ombro dele e falou: aí, Juvenil, jogou bem, toma a camisa aqui. E era a camisa do Adílio, e o Neto disse que tem a camisa do Adílio até hoje. O Adílio realmente, para mim, é ele um dos melhores jogadores que eu, né, obviamente, já vi jogar. Assim, jogador liso, drible fácil, toque de bola fácil, muito inteligente. O Adílio, realmente sensacional. Um outro jogador que eu elenquei aí, nosso volante ali, do nosso volante, nós chamávamos de cabeça de área, o Mancuso, o argentino, jogador de muita raça, aquela verdadeira, legítima raça argentina. E tem uma história, não é uma história, né, é um fato verídico, né, em relação ao Mancuso, que ele nunca trocou as camisas do Flamengo. E esses dias eu fui procurar saber por que ele nunca trocava as camisas do Flamengo. Cara, assim, eu sugeriria que vocês vissem esse vídeo. É emocionante o que ele fala. Que ele fala mais ou menos o seguinte: pô, eu suei pra caramba o jogo inteiro, dei tudo de mim naquele jogo, e olhava pra torcida, a torcida vibrando comigo. E ele falava o seguinte: quando ele acabava de jogar, ele entendia que quando ele tirava a camisa do Flamengo, fica até arrepiado, quando ele tirava a camisa do Flamengo, como se ele estivesse tirando um manto sagrado. Então ele não
ele não trocaria aquilo por nada, por nenhuma outra camisa, entendeu? Cara, demais, demais. E eu já digo aqui, por essa declaração, o Mancuso ele entra aí para mim como na nossa seleção. Outros jogadores que a gente pode colocar aí, o Idemar Ferreirinha. Pô, jogou muita bola o Idemar. Idemar, jogador, ele aliava tanto a técnica à raça. Jogou muita bola, nosso Idemar, toque de bola também fino, boa saída de bola. Vou jogar esse mesmo contexto, né, de raça e boa saída de bola, o Gerson. O Gerson, ele me lembra essa questão do Ferreirinha ali. Excelente marcação e com uma saída de bola rápida, né? É impressionante, assim, quando o Diego Ribas, né, tá fazendo meio que essa função agora do Gerson. Eu gosto muito do Diego. Acho que o Diego, ele encarna o manto, ele encarna a raça rubro-negra. Mas o Diego, ele tem uma questão de mais cadenciar o jogo, né? E você vê que quando o Gerson, se o Flamengo começa com o Diego e o Gerson entra no meio do jogo, o Flamengo parece que ganha uma velocidade incrível, é muita diferença, assim, a transição quando está o Gerson em relação ao Diego. O Diego parece que toca mais para os lados, né? O Gerson é muito agudo, muito para frente. Eu acho que são questões, não é que um seja melhor do que o outro, acho que são estilos diferentes. Você pode usar o Diego, de repente, quando você está numa partida, você quer dar uma cadenciada melhor no jogo, você pode usar o Diego. Se você quer dar uma velocidade maior, você usa o Gerson. Acho que são questões, são estilos diferentes, não é que um seja melhor nem pior. Mas o Diego, a gente nem tinha lembrado, né, do Diego entrar aí nessa nossa lista, né? O Diego assumindo essa função aí de volante, pode ser que ele entre aí na nossa lista também. Um outro jogador é o Ilharão, né? O Ilharão, que pro nosso mister virou o patinho bonito, né? Era o patinho feio, virou o patinho bonito, tá mal Arão e agora tá bem Arão. Então o Arão também entra aí nessa. Eu acho que o Arão pegou a fase ruim, né? O Arão acho que já tá desde 2017 no Flamengo, né? O Arão pegou toda aquela fase ruim e ele acho que ele merece uma menção. Aí, se ele não entrar na nossa seleção, ele merece uma menção honrosa, porque ele atravessou, teve que ter assim uma cabeça forte. E ele vem jogando muito bem, né? O Arão vem jogando muito bem, ele aparece muito bem na frente. Ali no jogo aéreo, ali, ele é fundamental, ele é imprescindível ali no jogo aéreo. Ele tinha muita dificuldade em recompor o sistema defensivo. É um jogador meio molenga. Tem um dos vídeos do Mauro César, inclusive, o Mauro César mostra um vídeo, o Cuejá teve que sair lá da grande área adversária, atravessar o meio de campo inteiro, passou pelo Arão para dar combate ao adversário, e o Arão estava ali, não fez nada. Mas o Arão melhorou muito isso com o Jorge Jesus, né? Acho que o Arão melhorou muito essa questão do combate, e eu acho que o Arão ele dá um equilíbrio no meio de campo do Flamengo. E eu acabei falando outro jogador que pode entrar aí, tem o Cuejá, tem aí o Ailton. Tem um monte no meio de campo ali dos volantes, tem um monte de gente que vocês podem colocar no comentário de vocês. Mas participem e vamos escolher aí os 2 titulares e os 2 reservas do nosso miolo ali do meio de campo. Os homens que dão dão um combate e dão a saída de bola para que a gente maltrate os nossos adversários. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Fique com Deus, a gente se vê num próximo vídeo, tá ok? Forte abraço a todos aí. Tchau, tchau.